Boa tarde, alunos. Vamos iniciar nossa videoaula de ciências desta semana. Hoje nós vamos começar a apostila na página 36 e nós vamos falar sobre a temperatura do corpo dos animais. Na aula passada, nós vimos sobre o grupo dos vertebrados e desse grupo dos vertebrados também nós vamos falar da temperatura do corpo desses animais, tanto dos vertebrados quanto dos invertebrados, e também vamos falar sobre o grupo dos animais invertebrados. Quando a gente fala de temperatura, nós dividimos os animais em animais homeotérmicos e animais pecilotérmicos. Os animais homeotérmicos são as aves e os mamíferos, que podem manter a temperatura do corpo constante, mesmo com a variação da temperatura ambiente. O animal, por exemplo, uma ave, ela pode estar em qualquer lugar que a temperatura dela vai ser constante, ela não vai mudar a temperatura. Um mamífero, nós seres humanos, por exemplo, que somos mamíferos, a nossa temperatura corporal se mantém em 36,5 graus Celsius, mais ou menos, aproximadamente. Em qualquer lugar, ambiente em que eu estiver, essa será a minha temperatura, caso eu não esteja com febre, não esteja com a temperatura do corpo elevada por causa da febre. Nos animais pecilotérmicos, que nós temos todos os invertebrados e alguns vertebrados, como do grupo dos peixes, dos anfíbios e dos répteis, que esse grupo nós já vimos na aula passada. Esse grupo de animais, eles têm a temperatura do corpo variável, ou seja, varia de acordo com a temperatura ambiente. Então, esses animais pecilotérmicos, eles mantêm a temperatura de acordo com o ambiente onde eles estão. Por exemplo, se está fazendo, quando está muito calor, a temperatura desses animais, a temperatura do corpo deles sobe. Se está muito frio, a temperatura cai. Ou seja, essa temperatura é variável. Vamos aprender agora sobre o outro grupo dos invertebrados. Lembrando que nós aprendemos na aula anterior o grupo dos vertebrados e agora nós vamos falar dos grupos dos invertebrados, que são animais que não possuem vértebras e constituem a maioria dos animais que povoam a Terra. Então, esses invertebrados estão nos ambientes aquático, terrestre, pode viver até mesmo dentro do corpo de outros organismos. E o primeiro grupo que nós vamos ver aí agora são o grupo dos quinidários. Vivem no ambiente aquático, principalmente marinho. Então, essa primeira imagem aqui, nós temos a imagem da anêmona do mar, aqui nós temos corais, aqui nós temos as águas vivas, que são as medusas. Então, esses animais representam o grupo dos quinidários. Vivem no ambiente aquático, principalmente o marinho. Na página 37, nós vamos ver mais dois grupos dos anelídeos e dos artrópodes, que estão na página 38. Então, do grupo dos anelídeos, nós estamos vendo aí essas imagens, tem o corpo cilíndrico e vários segmentos em formas de anéis. Então, nós temos aqui a poliqueta, nós temos a sanguessuga, as minhocas. Então, esses daqui são animais exemplificando o grupo dos anelídeos. E o grupo dos artrópodes, que está na página 38, é o maior grupo de animais e seus representantes têm diversos tamanhos e formas. Nesse grupo dos artrópodes, os principais que nós vamos ver são os insetos, os aracnídeos e os crustáceos. Então, nós estamos vendo aqui, a aranha do grupo dos aracnídeos, nós temos aqui o besouro, a joaninha, né, que são insetos, o siri, que é um crustáceo. Então, esses artrópodes, os insetos, por exemplo, a maior quantidade de animais que nós temos no planeta está nesse grupo aqui, nesse subgrupo, né, dos insetos. E esse grupo dos artrópodes contém mais de 1 milhão de espécies conhecidas e seu nome deve-se aos membros articulados que possuem, ou seja, eles têm articulações que fazem, por exemplo, dobrar a perna, igual aqui a gente vê a perna dobrada aqui desse inseto. Então, são os membros articulados. Vamos conhecer outros grupos agora.
Na página 38, nós vamos conhecer agora o grupo dos moluscos e o grupo dos equinodermos. Então, esse primeiro trio de imagens aqui, nós estamos vendo o polvo, nós estamos vendo os caracóis, os mexilhões. Então, esses são animais que apresentam corpo mole e são encontrados em água doce, água salgada e menos frequentemente em ambientes terrestres. Então, são animais que representam o grupo dos moluscos. E dos equinodermos são animais marinhos, representados pelas estrela do mar, a bolacha da praia, o ouriço do mar, dentre outros também. Esse ouriço do mar, esses 3 animais aqui nós temos lá no laboratório, vocês já devem ter vistos. O ouriço que tem lá no laboratório já está com a cor bem preta, não está dessa cor aqui, né, arroxeado. Mas são animais que nós temos lá no laboratório, e algum desses outros também que vocês já viram, já tiveram oportunidade de ver lá no laboratório. E em breve, se Deus quiser, nós estaremos lá novamente, para vermos cada um desses animais mais de pertinho e ficar mais interessante ainda as descobertas, o aprendizado de vocês. Como atividade para essa nossa aula, vocês farão a página 36, 40 e 41 e colar os invertebrados das páginas 37 e 38. Algumas dessas atividades nós começaremos a fazer durante a live. Eu estou também mandando a correção da atividade junto com o anexo que vai com as atividades. Essa atividade não precisa postar no Seduca. Façam primeiro a atividade e depois é que vai conferir para ver se fez certinho. Fazer a atividade depois da live. Até a próxima aula e espero vocês também na live.